tomar café da tarde. E tomar café da tarde, é verdade. Mas, muito bem, então vamos lá. Amanda, vem orar pra gente. Eu? Sim. Muito obrigada por esse. Amém. Pela nossa família, da nossa casa, nossos amigos, da nossa família. Amém. E que o pecado saia de perto da gente. Amém. Isso mesmo. A gente sempre possa estar com Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Nós precisamos, ó, ficar longe do pecado. Verdade. Agora, nós vamos prestar atenção na história de hoje. O que será que nós vamos falar hoje? Vários domingos vocês têm recebido a visita do nosso amigo Arthur, não é verdade? Sim. O que aconteceu mesmo? O que vai acontecer? Bom, pessoal, Olha lá, presta bastante vocês lembram do Juca? Sim. Sim ou não? Aquele que ficava encrencando, tomando confusão com o Arthur. Vocês lembram da história? Sim. Ah, você não lembra, né? Lembra. Eu lembro. Então, na história de hoje, a gente vai contar que o Juca se envolveu numa grande confusão. O que será? Que confusão será que de novo esse Juca sempre aprontando, né, Tiana? O Juca sempre aprontando. Nunca vi, é muito arteiro, viu, pessoal? Ó, se aprontando em cima de quem? Do Arthur. O Arthur. Coitado do Arthur, né? Coitado desse Arthur. Sempre. Levanta. Exatamente. Então, o Juca, ele saiu com um grupo de amigos para passear. Pra passear. É uma Passear. delícia passear, não é mesmo? Entendeu? É Então, uma nesse passeio, ele e os amigos entraram numa loja grande, dessas que vende de tudo. Peraí, uma loja grande, tipo a Maravilhas do Lar. Eu Tipo, tem amo. tudo. Eu amo tia. Tem tudo. Você É. gosta, Amanda? Eu também gosto. É legal passear. Eles começaram a passear lá dentro. Andavam para lá, andavam para cá, se divertiam. Aham. E o Juca teve uma ideia. O Juca teve uma ideia. Parece. Pegar alguns bombons, Ah, colocar no bolso e levar para casa. Não acredito. Não. Exatamente. Você acredita? Essa arte é muito não acredito. É, o Juca aprontando, deslumbrando. E aí? E daí, Tiane, os amigos dele falaram, nossa, esse Juca é muito corajoso, ele é muito esperto, né, Tiane? Peraí, no momento, então, quer dizer que os amigos acharam. Acharam com medo. legal. Ficaram com medo e depois acharam. Acharam legal. Porque Esse Arthur é muito corajoso, né? Muito esperto, né? E o Juca, vendo que os amigos dele gostaram, começou a pegar caneta e outras coisas, Tiane, e colocar mais coisas no bolso O ainda. Juca fez isso Encheu o bolso de outras coisas, Tiane. só pra se achar Só para se achar. um valentão corajoso. Se achando, Tiane. Sim. Mas Só peraí, Márcio. Roubar é? pecado, O Tiane. pecado nos afasta de? Deus. Entendeu? Só que o Juca, pessoal, não sabia de uma coisa. O quê? Que tinha uma câmera de televisão filmando tudo. E o segurança lá do outro lado vendo tudo que o Juca estava fazendo. Tá vendo? Por isso que nada fica escondido, pessoal. Nada fica nada. escondido. Entendeu? Nada. Daí, pessoal, o Juca, quando estava saindo, Tiane, O que aconteceu? o segurança veio e catou ele pelo braço, Tiane. Forte assim? Forte. Segurei pelo braço forte. Tipo, um segurança bem forte, igual de um É. Márcio, assim, dá medo, não dá? Quem que tem nesse seu bolso? Perguntou pra ele. Quem que tem nesse seu bolso? E os amigos, quando viram segurança, os amigos de Juca, quando viram segurança, de Ângelo, vazaram. Subiram, saíram correndo, deixaram o Juca sozinho de Ângelo. Claro. E o Juca, que era tão bonitão, de Ângelo, começou a tremer de medo. Verdade. Começou a tremer, começou a gaguejar. Não, eu não sei o que eu vou fazer. Não. E agora? Tio Márcio, mas até eu ia ficar com medo que um segurança deixa, amor. Exatamente, Um braço forte, pegando no meu braço assim.
você só vai sair daqui quando você pagar tudo, viu, seu rapaz? E aí? Aí o Juca, eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro, segurança. Como que eu vou pagar? Imagina que o Juca ficou fazendo assim. Não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar, segurança? Eu não tenho dinheiro. Se vira, ele falou. Segurança falou pra ele, se vira, não quero nem saber. Você só vai sair daqui depois que você pagar tudo que você pegou. O que será que aconteceu com o Juca, pessoal? O que será que vai acontecer com o Juca? Meu coração está palpitando, porque eu quero saber o que vai acontecer com o Juca. O que será que vai acontecer com ele? Querem saber também? É Josué. Então tem que ficar prestando atenção. Orelhas de elefante, olhos de coruja, e vamos prestar atenção. Mas agora nós vamos aprender o nosso versículo de hoje, que está lá na palavra de Deus, que é 100% verdade. A Bíblia era dividida em duas partes. Quantas partes mesmo? Duas. Velho Testamento e Novo Testamento. O livro de Provérbios está no Velho ou está no Novo Testamento? Velho? Quem trouxe a Bíblia aqui? Trouxeram a Bíblia? Que bênção! Vamos abrir lá em Provérbios, então? Então vamos abrir lá em Provérbios. Provérbios 10, 17. Vamos lá. 10, 17. Pronto, já? O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10, 17. Bom, eu imagino que vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu com o O que será que aconteceu com o 4 passos com a letra C. O primeiro passo com a letra C, nós vamos fazer assim, ó, pequenininho lá. Considere a decisão. De novo. Considere a decisão. Primeiro passo com a letra C. Você se lembra? Claro que se lembra, né? Qual que era a dificuldade que o Juca se envolveu? Ladrão. Roubou, né? Ele furtou as coisas lá na loja, não é mesmo? Isso mesmo. Juca então estava passando por uma dificuldade tremenda, sabe? Ele estava preso aonde? Em uma loja. E quem que ele estava? Com segurança, alto, forte e bravo. E com muito medo, né, gente? Ele estava com muito medo, sabe por quê? Porque ele pegou coisas escondidas e colocou lá no bolso, achando que ninguém iria encontrar, ninguém ia ver ele fazendo aquelas coisas, não é verdade? Mas tem câmera. Isso. Mas deixa eu falar pra vocês. Sabe quem que entrou lá na loja? Na hora. Quem que entrou na loja, Tiago? E ele estava assim, ó, tremendo de medo. Quem que entrou lá? O Arthur, pessoal. Bem na hora que o guarda estava chamando a atenção dele, Pedro. porque ele estava falando pro segurança assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E o guarda falou, não, você não vai sair daqui sem pagar não, se vira. De repente, ele estava quase chorando. E os amigos que ele achava que era amigo dele, passaram, foram embora, deixaram o Juca lá tremendo de medo e sozinho. Mas lembra que o Juca, ele incomodava o Arthur, ele causava problema para o Arthur. Onde o Arthur estivesse, ele ia lá e fazia algo que deixava o Arthur muito triste. Pois é, sabe quem que apareceu lá na loja? O Arthur, bem na hora que o Juca estava com aquele problemão para resolver. Arthur então
entrando e falou assim: ô Juca, por que você está desse jeito? Aí o Juca explicou para o Arthur. E o Arthur falou assim: ele tinha guardado o dinheiro que os pais dele tinham dado para ele. O Arthur veio: pode ficar tranquilo, Juca, que eu vou pagar com a minha mesada tudo você. O quê? Depois de tudo que Juca tinha feito para Arthur então tinha economizado aquele valor para comprar o seu jogo preferido, e ele foi lá e pegou e pagou a dívida do Juca. É verdade. O Juca não ser preso, né, Tiago? Sim, Arthur pegou, foi lá então, o seu pegou seu dinheirinho e pagou, porque naquela loja tinha o jogo preferido do Arthur. E o Arthur estava indo na loja, Tiago, para comprar esse jogo preferido Pois dele. é, a loja que ele encontrou o jogo. Exatamente. Aí ele pegou o Juca bem envergonhado, achando que o Arthur tinha ido lá só para tirar A zombar dele, né, Tiago? Tinha um sarrinho na cara dele. Não. Juca tinha Jesus em seu coração, porque ele já havia compreendido, ele já havia aceitado que Jesus, ele morreu naquela cruz e pagou uma dívida pelo meu e pelo seu pecado, morrendo naquela cruz. Então quer dizer, Tiago, que o Juca fez mais ou menos o que Jesus fez. Não, o Arthur. O Arthur, isso. Isso. O Arthur fez mais ou menos o que Jesus fez. Ele pegou a sua mesada. Sim. E pagou a dívida do Juca. Exatamente. Nossa, Por quê? que atitude legal, né, Tiago? Muito legal, sabe por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele então foi lá e pagou. E não recebeu nada em troca por isso. Ele foi e pagou voluntariamente aquela dívida do Juca. O Arthur não perdeu a chance. É verdade. Ele não perdeu a chance. Ele foi lá e aproveitou aquele momento e explicou que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ele veio a esse mundo para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele se entregou voluntariamente naquela cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. Arthur contou então que Jesus morreu para pagar a conta, né? A dívida do nosso pecado. E é verdade. E o Juca então ficou entendendo, analisando e falou: então quer dizer, Arthur, que você está fazendo igual Jesus fez, pagando a minha conta? Sim, o Arthur falou para o Juca: eu estou pagando a sua conta, assim como Jesus fez por mim naquela cruz. Só que Jesus, ele não ficou morto não. Ao terceiro dia, Juca, ele ressuscitou. Ele está lá no céu, morando com Deus, né? O seu Pai. E é verdade. Aí Juca então entendeu que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e aceitar Jesus em nosso coração. E será que Juca, ele aceitou Jesus em seu coração? O que vocês acham? Então, Juca, ele entendeu que o que Arthur estava falando. E naquela mesma hora, ele aceitou Jesus em seu coração. Que coisa maravilhosa! É verdade. Então, o Juca, ele aceitou Jesus. Ele não perdeu a oportunidade, o Arthur. Então, aproveitando aquela situação ali, usou como exemplo, né, a sua vida e contou o que Jesus havia feito por ele naquele dia. E Juca, então, naquele momento, ele se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. Então quer dizer que a gente precisa fazer igual o Juca, não pode perder a oportunidade? A gente não pode perder a oportunidade. Todas as oportunidades que a gente tem, a gente precisa falar do amor de Deus. Isso mesmo. Porque... seja na escola, Exatamente. seja na
rua, você encontrando alguém que está passando por alguma dificuldade, você pode dar o seu testemunho de vida, falando assim, olha, eu posso orar por você, você aceita a minha oração? Ou até mesmo, né, tia? Para aquele amiguinho que tenta pegar as coisas do colega, né? Repreender ele, falar assim, olha, isso é pecado. Deus não agrada disso aí. Deus não se agrada disso, é verdade. E aí, tio Márcio? E o segundo passo que nós vamos aprender, nós vamos fazer o gesto também. O segundo passo com a letra C é que está escrito lá, compare com a palavra de Deus, compare com a Bíblia. E na Bíblia tem a história de dois missionários, de Paulo e Silas. Está aqui na palavra de Deus. O que será que aconteceu com esses dois missionários? Eles falavam do amor de Deus, mas as pessoas que ouviam eles falarem, né, da palavra de Deus, não gostavam deles não, e fizeram maldade com eles. Vamos descobrir como que foi? Presta bastante atenção. Como não vi isso antes? O que foi, Luz? Finalmente percebeu o tesouro que estava perdendo não seguindo a Jesus? Percebi sim, mas foi o tesouro arqueológico que posso encontrar nessa região. Este guia descreve todos os artefatos que foram encontrados nessa região nas escavações feitas nos últimos tempos. Imagina se encontro algo precioso e raro. Ficarei trilhardário. Ai, Gus, como você é ganancioso, só pensa em dinheiro. E tem coisa melhor? Graças a ele posso contratar um peão que cabe por aí e não precisarei nem sujar minhas mãos para ficar ainda mais rico. Não conseguiu nenhum peão, engomadinho? Não, essa gente é muito preguiçosa. Vieram com a desculpa de que isso era proibido. Não é desculpa. Realmente, ninguém, a não ser os arqueólogos, tem permissão de cavar nas ruínas. Se eu fosse você, não faria isso, Gus. Você pode até ser preso por danificar patrimônio público. Duvido. Eu tenho dinheiro, meu bem. E só vai pra cadeia quem não tem. Finalmente, essas trilhas servirão para alguma coisa. Não é à toa que é vidinha. Ela está certa. Basta abrir seu coração a Jesus como um maluco feliz. Internet. Tá muito bom, né, tia? Muito bom. Tá muito bom. Vamos falar. Internet. Tá muito bom, é verdade. O que será que está acontecendo ali? Paulo e Silas estão sendo levados para a prisão, pois foram acusados pelos donos da adivinhadora que curaram, lembram? Eles estão feridos. Foram açoitados com varas. Oh, coitados, eles sempre acabam dessas enrascadas. Ninguém mandou serem tão chatos. Se existisse prisão por chatice, você já teria roubado. Não pedi sua opinião. Não é hora para discussões. Temos que entrar nessa prisão. Eu é que não vou pôr meus pés nesse lugar horroroso. Tá com medinho de não deixarem você sair? Vem com a gente, Gus. Logo vai amanhecer e você não vai querer ficar aí sozinho no escuro, né? Escuro? Bem, eu não tenho medo, mas vou com vocês. Vai que precisem de algum corajoso por perto. Boa piada! Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo.
seja no lugar que for. É incrível como eles adoram a Deus mesmo numa situação como essa. Isso é fé. Gente, o que é isso? O terremoto, vamos morrer! Não, os presos fugiram. Quando meus superiores descobrirem que estarei perdido, não há mais nada a fazer senão tirar minha própria vida. Ai, eu quero ver! Não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua família. Siga-me. Pra onde eles estão indo? Pra casa do carcereiro. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Claro, com certeza será uma cena imperdível. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê e for batizado terá seus pecados lavados e a vida eterna. Senhor, eu e minha família queremos ser batizados. Ficaremos imensamente felizes em batizá-los. Ai, que lindo! Eles também vão pertencer a Jesus e serão salvos. Sim, depois de ter seus vergões lavados pelo carcereiro, os apóstolos os batizarão e também será a alegria desse homem que os convidará a cear em sua casa. Garanto que essa alegria vai acabar quando o chefe dele souber que ele tirou os dois da cadeia. Você está enganado. Nada de mal irá acontecer a ninguém. Pelo contrário, logo pela manhã, os magistrados mandarão soltar Paulo e Silas. E quem vai pagar a fiança? Que eu saiba, esses dois são os duros. Ninguém vai ter que pagar nada. O quê? Eles vão se livrar sem ter que molhar a mão de ninguém? Pra você ver, bombadinho, quem está com Deus está com tudo. Blá, 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 blá. O que está fazendo aqui, garoto? Não vai responder. Por que pergunta? Porque vejo que está com uma pá. Em caso esteja escapando, minhas terei que descer, porque isso é proibido. Ah, mas a gente pode dar um jeito nisso, não é mesmo? Está tentando me subornar, garoto? Não leve meu amigo a sério, seu guardinha. Ele é muito brincalhão. Sim. Acho bom seu amigo devolver essa pá e ficar longe daqui. É o que ele vai fazer, né, Gus? Sinceramente, espero que desta vez você tenha aprendido a lição, Gustavo. Por causa da sua ganância, quase se deu mal. É, seu amigo querido não serviu de nada. Veja agora pra vida, rapaz. Quer dizer, pra Jesus. Ah, esqueçam. Ei, garoto teimoso. Se é, mas quer saber? Eu sou muito mais. Vou lá falar com ele até que entre alguma coisa naquela cabecinha dura. O que acha de irmos também? Vocês viram, então, que eles, mesmo lá no sufoco da prisão, Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles adoraram, e algo tremendo aconteceu. O que aconteceu também com o carcereiro? Ele ouviu a palavra de Deus, né? Ouviu o milagre que estava acontecendo, que aconteceu ali, e falou que ele queria também ser salvo. Paulo e Silas, então, não perderam a oportunidade. Eles, então, foram lá na casa, né, daquele carcereiro, e falou da palavra de Deus. Então, o que aconteceu lá? Eles se arrependeram, né? O carcereiro e a sua família se arrependeram dos seus pecados e aceitaram, né, Jesus como seu Salvador. Quando confessamos os nossos pecados e conhecemos que nós somos pecadores, o nosso coração passa a ter uma alegria muito grande. O nosso coração, ele é transformado. Por quê? Porque Jesus, ele vem e limpa o nosso coração de toda maldade, de todo pecado. E foi assim que aconteceu com Juca. Juca, então, reconheceu o seu erro ali, que ele roubou, né, aqueles bombons, aquelas canetas que ele tanto queria. Ele reconheceu que ele estava errado, aceitou Jesus em seu coração. E Jesus, ele é
até mesmo com seu cozinho, e não desista, assim como aquela menininha ali da história da que a gente acabou de ver. Ela disse assim, ó, eu não vou desistir, eu vou lá atrás de culto e vou falar da palavra de Deus até que ele se convença. Então a gente não pode desistir de falar do amor de Deus, né? E você que já tem Cristo em seu coração, hoje mesmo você pode abaixar sua cabecinha e pensar em alguém e falar assim, Senhor, me ajude esta semana a falar do seu amor para essa pessoa. Vamos fazer isso neste momento? Pensa em alguém aí e ore por ela neste momento. Muito bem. E você que está doente, triste com problemas, Jesus também ele pode ouvir as suas orações. Se você está passando por alguma dificuldade, peça ajuda a Jesus, que ele está pronto a todo momento a nos ouvir. Mas não se esqueçam que o pecado ele nos afasta de Deus. Deus ele não quer ficar longe de ninguém. Então, tio Márcio, 3, o número 3, ó. Comprometa-se com o caminho certo. Comprometa-se com o caminho certo. Na história que a gente ouve hoje, Juca ficou muito feliz, porque Jesus, ele pode perdoar os seus pecados, ele compreendeu isso. Agora, ele queria ser um menino bem diferente. Tudo porque Arthur, ele foi corajoso, ele não foi egoísta, porque ele foi lá, pegou todo o seu dinheiro e pagou a dívida de Juca. E Juca, então, pôde se arrepender dos seus pecados. Então, a gente também não pode o quê? Perder a oportunidade. Esse é o Juca? Esse aqui é o Juca. E não pode perder a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Que Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Não perca a oportunidade. E o quarto passo era aquele, né, tio Márcio? Isso, com a ajuda de Deus. Conte sempre, comprometa-se sempre com a ajuda de Deus. Olha lá. E você que já entendeu que precisa ir para o céu, então não pode perder a oportunidade. Conte então com a ajuda de Deus. E qual que é o sinal do 3 mesmo? Qual que é o sinal do 3? Vamos lá, certo? Volta lá, ó. O sinal do 3, ó. O que está escrito lá? Comprometa-se com o caminho certo. Comprometa-se com o caminho certo. Qual que é o primeiro passo? Vocês se lembram? Considere a decisão. Como que é o sinal? Considere a decisão. E o segundo? O segundo. Olha lá, mostra lá, tio Márcio. Compare com a palavra de Deus. Compare com a palavra de Deus. É a Bíblia. E o 3, para ser. Comprometa-se com o caminho certo. Comprometa-se com o caminho certo. E o 4, Conte com a ajuda de Deus. conte com a ajuda de Deus. Isso mesmo. A Bíblia nos ensina que Jesus, então, ele morreu pelos nossos pecados. Mas não pense vocês que ser bonzinho, fazendo as coisas bem certinhas, né? A gente tem que fazer mesmo. Mas só ser boazinhas assim não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é se arrepender do nosso pecado, aceitando Jesus em nosso coração. Aí a gente tem uma vida eterna com Jesus lá no céu. A Bíblia então nos ensina que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado ao terceiro dia, mas não ficou morto não, ele ressuscitou. E para ir para o céu precisamos então
coração. O que é certo fazer para ser salvo? O que é certo fazer para ser salvo? Aceitando Jesus em nosso coração. Muito bem. Olha lá, vamos ouvir um louvor que Paulo e Silas lá na prisão cantaram. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por ações. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas. Pois é, nem sempre tudo vai ser bom, não é verdade? Mas a gente pode contar com a ajuda de Deus. Como a tia Ângela falou, muitas pessoas pensam que sendo boazinhas ou ajudando aos pobres serão salvos porque fazem bem para as pessoas. Mas a Bíblia diz que a gente precisa fazer o quê? Aceitar Jesus como nosso Salvador, se arrependendo e reconhecendo que nós somos pecadores. Então, sejam corajosos, assim como Paulo e Silas foram lá na prisão. Eles não reclamaram, não. As mãos, os pés estavam amarrados, mas eles usaram o quê? A boca para falar e agradecer a Deus e falar do amor dele para as outras pessoas, principalmente para aquele homem que estava lá na prisão também, o carcereiro. Amém? Isso mesmo. Então, essa semana, não perca a oportunidade. Fale do amor de Deus para muitas pessoas que você encontrar. E assim a gente encerra mais um Culto Infantil. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por essa oportunidade e que possamos, Senhor, ser corajosos assim como Paulo e Silas foram, falando do teu amor para as outras pessoas e que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, reconhecer, Senhor, que roubo não agrada o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude e nos convença do nosso erro e dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.